Agora é a chapa 2, que pergunta para a chapa 1, deles 1 minuto. Alex, eu queria perguntar para ti o que levou a atual gestão a ser a favor do ensino à distância ter direito a voto para as eleições do DCE esse ano. Né, todo mundo sabe que na última eleição vocês foram contra e tiraram o direito dos alunos que vieram de fora vir votar, vocês não validaram o voto deles. Né, e como vocês pretendem fazer a aproximação desses alunos das decisões tomadas no movimento estudantil? O primeiro ponto acerca da eleição do DCE o ano passado é muito simples. Nenhuma discussão foi feita com nenhum aluno de nenhum polo à distância da UFPEL. Na verdade, não se sabia quantos polos à distância a UFPEL tinha. E me custa muito crer que hoje alguns ainda tenham dúvidas a respeito disso, de quantos polos a UFPEL tem à distância. Eu deixo a pergunta no ar. Nós, quando fizemos a escolha de que a nossa chapa era contrária à participação, se dava por um momento muito claro. As pessoas estavam vindo votar e não sabiam nem em quem votar. E era isso que vocês queriam. Era isso que vocês, Denis, na época, queria, que as pessoas viessem aqui e votassem porque vocês tinham ido lá, trazido um ônibus e escolhido a dedo. Democraticamente não foram trazidas para votar aqui. Não foi feito caminhos como foram feitos agora para a realização do Congresso de Estudantes, onde diversos polos mandaram diversos representantes. Nós queremos fazer a fomentação da criação dos diretórios acadêmicos. E foi isso que as pessoas que estiveram no Congresso já tiveram uma linha de como pensar a respeito disso. A representatividade na base, que é uma coisa que o Vlad estava dizendo lá no início, o ponto de fazer as pessoas se envolverem com a causa. E as pessoas só se envolvem com a causa quando tu faz elas criarem o seu diretório, o seu centro acadêmico. E elas estão sendo informadas disso. O Vlad tem razão quando fala nisso. E o DCE esse ano só conseguiu fazer isso depois do meio do ano. Isso foi uma falha nossa, porque nós não temos essa habilidade de comunicação com câmera, nós não temos essa habilidade de comunicação por webconferência, mas nós fizemos a diferença, trazendo as pessoas para o debate. Nós temos formação de diretórios acadêmicos nos polos, por webconferência com os colegas que estão lá. Eles têm mandado e-mails para nós, e além disso, foi criado um espaço no AVA, o AVA institucional, DCE, UFPEL EAD, para que as pessoas possam ter contato com o DCE. Isso nunca existiu. Isso existe agora, porque nós fizemos, nós criamos, porque nós queremos discutir isso. E nós vamos fazer a ampliação desses projetos com a representatividade de cada um. A tua chapa ela foi contra até a última instância no Conselho de EAS, contra os alunos do ensino à distância virem votar. Tá? No ano passado você foi contra, você tirou o direito de voto dos pessoal que veio, que se organizou, se mobilizou. Eles mesmos se mobilizaram, vieram de ônibus aqui votar, são estudantes, têm direito a voto, vocês tiraram o direito de voto deles. Não vem bancar o bonzinho e defensor do ensino à distância aqui, porque tu não é o defensor do ensino à distância. Tu sempre foi contra o ensino à distância votar. Deixar claro, sempre foi contra o ensino à distância votar. Bom, pessoal, é muito simples. Basta ver quem estava no primeiro congresso de estudantes e quem não estava. Basta saber qual chapa que trouxe as pessoas para virem aqui pedindo ônibus para a reitoria, através, não de conchavo, mas de solicitação de ofício, estão todas lá. É só olhar para a professora Eliana Povos, para a reitora de graduação, e fazer as perguntas do que foi feito por essa gestão através de indagações, de atas, de documentos oficiais. Nós não éramos contra as pessoas votarem. Nós queremos que elas construam o DCE junto. Nós queremos que ela tenha um posicionamento de fazer parte e de sujar as mãos, seja para o bem ou seja para o mal. O que vocês queriam era populismo, voto. Vocês queriam pegar aquelas pessoas que não conheciam ninguém daqui e dizer, vota em mim porque eu sou legal, eu te trouxe aqui para dar uma volta. Nós trouxemos as pessoas para discutir. Pena que tu não fosse no Congresso. Se tu tivesse ido, tu terias visto que foi uma determinação deles. E nós defendemos as determinações deles de votarem este ano em Pelotas, porque assim eles quiseram e assim será feito, porque nós defendemos os estudantes. Próxima rodada é a chapa 3, que pergunta para a chapa 2. Vladimir, tu tens 1 minuto. Bueno, Denis, eu vou explorar um pouco mais o tema do Congresso de Estudantes, porque eu acho que é um tema que já está há 2 anos na pauta aqui do movimento estudantil e da nossa entidade, e nós já tivemos 2 tentativas de contato e de aproximação em que os ensino à distância se envolvessem aqui no processo, e que, na minha opinião, as 2 não deram certo, as 2 foram traumáticas. Minha pergunta, Denis, qual é o entendimento da chapa 2
formato de congresso de estudantes. Como todos os congressos que eu conheço, por tiragem de delegado. O acadêmico não tem diretório acadêmico, vai ser somado a quantidade de alunos que tem presentes no curso, né, em relação ao ensino à distância, por polos, qual a representação de cada curso, para ter viabilidade, porque é inviável todos os alunos virem num congresso estudantil. Eu acho que a forma de deliberação é com um representante, entendeu? Tirado em Assembleia Geral no curso, em cada curso da universidade, tirado representantes, definido as pautas de cada curso, entendeu? E essas pessoas vêm representar a vontade dos seus cursos. Não fazer... agora vem dizer que quem trouxe ônibus foi vocês, da chapa 1, que trouxe ônibus para encher o congresso, entendeu? Porque não tinha viabilidade nenhuma. Não sei como foi feito isso, né? Foi uma enganação que foi feita para tentar angariar votos para essa eleição que já se sabia que o ensino à distância ia votar. Foi o puro oportunismo o congresso realizado, e eu acho que não é dessa forma que deve ser feito. Justamente, né, companheiro? A gente, nesse ponto, temos clareza por conta do princípio do bom senso e da razoabilidade, né? Infelizmente, na nossa opinião, esse congresso ele foi mal intencionado e foi organizado de má fé. Isso não significa que nós tenhamos que desperdiçar o debate, a discussão que os ensino à distância fez. Evidentemente, nós temos que potencializar e qualificar mais essa aproximação. Agora, o congresso de estudantes, no nosso entendimento, ele tem objetivamente 2 ou 3 pontos, que ele tem que ser exclusivo, ele tem que ser organizado exclusivamente para isso. Primeiro, refundar o DCE. Para quê? Para incluir o ensino à distância, para eles votarem, para eles terem diretórios acadêmicos, para eles participarem do Conselho de DEAS, para que o direito a voto deles na eleição do DCE não seja uma decisão tomada num conselho que vocês não façam parte. Ou seja, nós queremos um congresso para reformular o Estatuto do DCE, refundar a entidade, incluir o ensino à distância. Desculpa. Então, nesse sentido, eu reitero e eu fui contra a organização do Congresso, porque a principal pauta do Congresso, que é a reformulação do DCE, o Estatuto, que é um estatuto criado há muitos anos e não contempla mais a nova universidade que está acontecendo. E esse DCE fez um congresso por o simples sentido de chegar e querer dizer para as pessoas que foi a primeira gestão a fazer. E não fez, aquilo não foi um congresso, foi um seminário. Foi um seminário que foi discutido algumas coisas. Fugiram dos assuntos principais porque tinham medo de que suas propostas não fossem aprovadas. Última rodada desse bloco é a chapa 1, que pergunta para a chapa 3. Alex, tu tens 1 minuto para perguntar. Bom, Vlad, vocês falaram em unir as pessoas e trazer as pessoas, e eu queria saber o que vocês pretendem fazer para unir os estudantes dos polos e qual a dimensão que vocês têm, qual a visão que vocês têm da dimensão dos polos. Quero que tu me situe regionalmente, se possível até mesmo geograficamente em relação a isso, para a gente ter uma noção de como vocês pensam isso para a discussão. A importância da pergunta ela é muito pertinente. O fato é que, geograficamente, os polos eles estão distribuídos numa condição de aproximação com a matriz Pelotas que se torna desumana. Isso está claro. Se alguém tem dúvida em relação a isso, bueno, acho que tem que rever suas condições políticas. E evidentemente que os polos, ele é uma modalidade nova, e é evidente que vai surgir contradições, assim como o curso de economia, do qual eu faço parte, tem 10 anos, e claro que eu não faz 10 anos que eu estou na economia, mas como a gente acompanha de perto, a gente vê que nos primeiros anos de criação de cursos, e enfim, existem dificuldades e insuficiências. Agora, o que não pode ocorrer é os estudantes do ensino à distância terem aula simplesmente por e-mail, que é o que vem acontecendo hoje. Nós temos, acho que quem, inclusive o coordenador, se eu não me engano, acho que é o professor Mauro Delpino da Educação, né? No Fórum Democrático,
Fórum pela Democracia e contra a precarização, o professor Mauro, ele expôs, inclusive, a situação dos polos e expôs de uma forma, né, temerosa em relação à qualificação e à formação de vocês. Eu acho que o papel do DCE tem que, independente aqui, gente, se for A ou B ou C, ou se for X, Y, Z, como seria no sorteio, mas o DCE tem que ter um compromisso inalienável com o ensino à distância. Bom, Vlad, a gente sabe que esse compromisso começou a ser feito. E eu fico feliz em vir aqui, e às vezes a gente, com o passar do tempo, ouve algumas críticas, e essas críticas são ouvidas não simplesmente no debate, mas são ouvidas diariamente, e a nossa ideia de ouvir essas críticas, inclusive das outras chapas que aqui estão, é para mudar o que a gente está fazendo. A mudança é necessária, mas por mais que muitos digam que estamos fazendo errado, nós começamos a fazer. E quem dá a cara a tapa, quem começa a fazer isso é reconhecido daqui a 10, 15, 20 anos. E a gente sabe que um dia a gente vai ficar marcado por ter entrado na história dessa universidade, todos nós. Mas que a gente sabe que a integração dos polos da educação à distância, que pode ser feita por nós, ou até mesmo pela chapa, que isso vai fazer a diferença para essa universidade. O que nos preocupa é que a chapa de vocês tem 19 pessoas inscritas, né? A gente sabe da dificuldade de se tocar um DCE ao longo do tempo, que há uma evasão grande, e a gente acha que precisaria um pouquinho mais. Só isso. Vejamos, isso a gente justamente toca num ponto fundamental, que é o ponto da democracia. No nosso entendimento, o conceito de democracia é a participação, é ter a condição de criticar. Ninguém tem um ouvido de cristal aqui, gente, que não possa escutar crítica. E vocês erraram em muitos pontos. E nós temos muita tranquilidade em apontar as nossas divergências, assim como nós temos também tranquilidade em apontar nossas convergências. Agora, o número, para mim, é insignificante. Agora, evidentemente que a participação no processo ela não se dá simplesmente pelo resultado eleitoral, pelo desempenho que vai ter na urna. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado de alimentar um ponto de vista crítico nessa eleição, nesse modelo de eleição do DCE, que foi aniquilado pelas duas chapas, porque eles simplesmente entraram em acordo entre eles, num conselho de DEAS, votaram o regimento, votaram a comissão eleitoral e deixaram todo mundo de fora. É isso que está colocado, gente. Nós viemos para o processo para replantar a universidade. A gente encerrou esse primeiro ciclo de 6 rodadas de perguntas entre as chapas. Vamos fazer um pequeno intervalo agora para os representantes da chapa se hidratarem, né? E em breve a gente volta. Não temos nenhuma pergunta dos colegas do ensino à distância, então na volta a gente vai fazer mais algumas rodadas de perguntas entre as chapas. Cícero, por favor, pode interromper aí.